iniciar as razões finais. Aí é aquele momento que o advogado que não tem costume, ele vai ficar nervoso. Como é que eu faço? Como é que eu posso ter um raciocínio lógico, coeso, conciso, para poder colocar ali aquilo que realmente importa para chamar a atenção do juiz? E de que forma que eu posso me manifestar? Alguns colegas sempre falam, eu fico muito preocupado com a oratória, de que forma que eu devo falar, como que eu devo falar. E eu quero dizer uma coisa para você, essa é uma das questões que mais bloqueia advogados, porque ele está preocupado, na verdade, com o juridiquês, com as palavras que são feitas ali, né, que são colocadas de forma correta, que o raciocínio seja lógico. Então, quando você foca nisso, você acaba não desenvolvendo o que tem que desenvolver, que é, na verdade, chamar a atenção do juiz. Então, depois que eu comecei a aprender essas questões na prática, eu entendi o seguinte: o menos é mais. O menos é mais. Então, você vai chamar a atenção de forma simples, sem usar de muito juridiquês, mas é claro, você não vai utilizar de palavras chula, né? Palavras chulas, porque, é claro, existe ali toda uma exigência do advogado em saber falar mais e que há uma expectativa de todos que estão ali, por exemplo, na sala de audiência, mas não se cobre por isso, tá? Para que você não fique bloqueado, para que você não trave. E como em alguns casos que eu já vi, a pessoa até desista de advogar, ou então vai para uma área que ela não gosta muito, vai para uma área que não tem muita rentabilidade, porque, por exemplo, uma audiência trabalhista exige muito do contencioso, não só da atenção, mas da necessidade de se falar, de se pronunciar, de protestar, de estar todo momento ali se manifestando. Então, o interessante é que a gente possa fazer o nosso, pelo menos inicialmente, fazer o nosso básico, faz o feijão com arroz, né? Como diz o ditado, faz o seu feijão com arroz aí, que é, na verdade, o simples para que você possa, para que isso possa te auxiliar na vitória. Então, como que você normalmente começa a sustentação oral? Eu costumo ver muitos colegas advogados, eu já fiz muito isso, mas quando você começa a estudar redação jurídica e algumas coisas, porque são bons investimentos que a gente faz, não tem jeito, a gente acaba de concluir a faculdade, você continua fazendo outros investimentos. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu coloco no meu dia a dia, na prática do meu dia a dia. Tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia, mas também tudo aquilo que eu aprendi com alguns professores, mentores, pessoas que tiveram na minha caminhada, de cursos que eu fiz, de alguns investimentos extra graduação. Alguns investimentos que eu fiz, não só pós-graduação, mas cursinhos práticos, coisas que você está tendo, por exemplo, nesse momento aqui, você está tendo um cursinho prático e de forma gratuita. Hoje você tem essa liberdade, nós temos essa liberdade de nos conectar e de aprender e de ensinar de forma à distância para que você possa ter as informações necessárias. Então, como eu estava dizendo, muitos colegas advogados costumam iniciar, por exemplo, as razões finais da seguinte forma: chama a atenção do MM juízo, tá? Então, esse termo não é correto, porque quando você fala MM, o que é MM? Meritíssimo. Meritíssimo a gente dirige a uma pessoa. Então, meritíssimo é o juiz. Meritíssima é a juíza e não o juízo, o órgão. Então, quando a gente vai ver lá também, por exemplo, no CPC, o artigo 319, por isso que, por exemplo, hoje, antigamente, antes do CPC de 2015, a gente tinha o costume de fazer um endereçamento, talvez você até ainda tenha, mas hoje não é nem aconselhável mais que se faça dessa forma. O endereçamento, no artigo 319 diz lá: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigido. Então ele fala o juízo, não o juiz. Então quando nós colocamos lá excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara, tal, então nós estamos dirigindo ao juiz. Então de certa forma essa é uma atecnia, certo? Então nós dirigimos a petição ao juízo. Então hoje como é que eu faço o endereçamento? Ao juízo da vara do trabalho de Salvador, Bahia, ao juízo da vara do trabalho de São Paulo, ao juízo da vara do trabalho do Rio de Janeiro, e por aí vai.
certo? Então, quando você chama a atenção, você vai iniciar as razões finais, como é que é correto se fazer? Eu tô falando aqui, gente, coisas que eu também já errei lá atrás, tá? Eu já fiz muito isso porque eu vi outros colegas fazendo. Mas quando você começa a estudar, você vê que é uma técnica e você não tem necessidade de replicar uma coisa que você já está sabendo que não está correta. Então, quando você fala, chama a atenção do MM juízo, está errado. E você também não vai dirigir, por exemplo, suas razões finais ao juiz. Por quê? Porque nós precisamos dirigir todas as nossas manifestações ao juízo, órgão. Até porque aquele juiz que hoje está ali pode não estar amanhã. Talvez quem vai sentenciar não é aquele juiz em específico, é o juiz substituto e por aí vai. Então, mas o seu processo ele vai continuar naquele juízo, naquela vara do trabalho, certo? Então, normalmente, hoje eu já faço ao juízo, chamo a atenção do juízo. Chamo a atenção do juízo para os seguintes pontos. Primeiramente, e aí você vai sustentando. A testemunha, fulano de tal, esqueci o nome, volta lá na ata, qual é o nome da primeira testemunha? Pronto. A testemunha, fulano de tal, em determinado momento do seu depoimento, falou que tal e tal e tal e tal e tal. Isso contradiz com o documento que está nos autos, que pode se comprovar que, e aí você vai lá e transcreve. Então, aqui você fez de forma sucinta e já apontou o que você necessitava nas suas razões finais. E aí você vai pontuando. Cada uma das coisas que você for vendo na audiência, você vai anotando. Eu não costumo usar papel. Primeiro porque eu acho que me tira um pouco a atenção ficar anotando, escrevendo. Então eu prefiro estar com o celular aqui na frente e eu vou anotando aqui, ó. Porque o papel você precisa baixar a cabeça e anotar. O celular não, você está aqui olhando para a ata, você vai anota um pouquinho, anota um pouquinho, para. Então, eu acho que te auxilia mais. Vai lá no bloco de notas e faz isso. É o que eu aconselho, né, que você faça.